O ano é 1949. O lugar, a Cidade dos Anjos, também conhecida como Los Angeles. Alguns dizem que Nova York é a cidade que nunca dorme. Bem, esta cidade dá trabalho para a famosa Big Apple. As pessoas aqui dormem, claro, mas todas fazem isso com um olho aberto. Você nunca sabe quem pode te apunhalar pelas costas e usar você para subir mais um degrau rumo à fama e à fortuna. Porque é isso que todos buscam aqui. Seguindo o brilho do estrelato de Hollywood, vindos de qualquer cidadezinha de onde conseguiram sair. Mas alguns azarados descobrem quando chegam aqui que nem tudo que reluz é ouro. Ninguém conhece essa dura verdade melhor do que um dos melhores detetives particulares de Los Angeles. Você provavelmente nunca ouviu falar dele, a menos que já tenha passado por uma enrascada. Ninguém procura o escritório do detetive em um bom dia. Não, são pessoas que chegaram ao fundo do poço e ainda encontraram algo pior, que conhecem bem o submundo onde os demônios da Cidade dos Anjos gostam de se esconder. Nesse dia em particular, um dia chuvoso incomum para uma cidade com tanto sol, uma dessas almas pobres e infelizes bate à porta do detetive. Ele está sentado à sua mesa, tomando uma xícara de café preto forte e observando a chuva, quando a batida o traz de volta à realidade. A porta se abre só uma fresta, e uma bela loira de casaco cinza entra. Ela ouviu um boato de que, se a polícia não consegue ajudar a resolver um caso, é a ele que se deve procurar. Ele dá de ombros e toma um gole de café. Talvez isso seja verdade. Talvez não seja. Depende do caso, é claro, e depende se ela pode pagar os honorários dele. Ela ri disso, jogando para ele um envelope recheado de dinheiro vivo. Dinheiro, ela garante a ele, não é problema. O detetive conta o dinheiro e verifica se é verdadeiro. É sim. Ele desliza o envelope para dentro de uma gaveta em sua mesa, então cruza as mãos e se inclina para a frente, dando total atenção à mulher misteriosa. O que a trouxe ao escritório hoje? Ela joga outro envelope sobre a mesa. Este é maior, e quando ele o abre, algumas fotografias caem. Ele já viu muita coisa feia em sua vida, mas nunca viu nada parecido com isso. São fotografias de cenas de crime. Alguém foi morto na própria cama. Isso não é tão incomum. O detetive se surpreende com o método do assassinato. O cara parece uma almofada de alfinetes com o corpo coberto de flechas. Por que invadir a casa de um homem para atacá-lo com flechas? Parece um pouco antiquado, já que um revólver não é exatamente difícil de conseguir nesta cidade. A estranheza também não para por aí. A segunda fotografia mostra mais de perto a própria cama. As flechas atravessaram o fundo da cama. Pelo que o detetive pode perceber, o coitado se deitou na cama e foi dormir, sem saber que o assassino estava escondido debaixo da cama com algum tipo de arco e flecha. Então, o assassino conseguiu de alguma forma disparar 11 flechas sem que a vítima percebesse. Ele entende por que a mulher trouxe isso para ele. Sem dúvida, os policiais tentaram encobrir isso. Algo tão estranho assim. Eles fariam de tudo para manter isso fora dos jornais. Evitar que as pessoas entrem em pânico com arqueiros misteriosos à solta pelas ruas. Então, quem é esse cara? O defunto. A mulher enxuga os olhos com um lenço. Ela explica que ele era um grande amigo dela. Ela só quer descobrir a verdade sobre o que aconteceu com ele e encontrar o responsável por isso. Ela já pagou a taxa adiantado. Só resta uma questão a ser discutida. O detetive vai aceitar o caso? Ele olha novamente para as fotografias, a cama, as flechas, a vítima. Ele está nessa profissão pelo dinheiro, claro, e o horário flexível também não é nada mal. Mas o que ele realmente ama mais do que tudo é resolver um mistério. E esse é um dos mistérios mais interessantes que ele já viu. Ele aceita o caso e sela um acordo com um aperto de mão. Ao se preparar para sair do escritório dele, a mulher se vira novamente. O detetive só precisa saber mais uma coisa sobre a vítima. Ele era um grande produtor, o cara por trás de um dos maiores estúdios de animação da cidade. Se o detetive conseguir resolver isso, é provável que ele receba um grande bônus, sem falar no impulso que sua reputação teria ao desvendar um caso tão importante. É melhor ele não estragar tudo. Antes de tudo, é melhor ele ver a cena do crime.
O detetive é um cara bem convincente e usa toda a sua lábia para entrar na casa da vítima, fingindo ser um velho amigo do falecido. Uma vez lá dentro, é hora de dar uma investigada e ver o que ele consegue encontrar. No geral, nada muito fora do comum. Coisas típicas de rico. Vasos sofisticados, prêmios nas prateleiras e pôsteres de filmes que ele provavelmente financiou. Ele segue para o quarto, esperando encontrar um pouco mais de informação na cena do próprio crime. Lá está o colchão, manchado de sangue e cheio de buracos das flechas. Ele se agacha e inspeciona o chão. De fato, não há marcas no chão. As flechas não vieram de baixo, nem do porão ou sob o assoalho. Quem fez isso deve ter se escondido debaixo da cama. Mas agora que ele está olhando a cama de perto, o detetive percebe um problema significativo com essa teoria em particular. Não tem espaço suficiente aqui embaixo, a menos que o assassino fosse uma criança ou tivesse o menor arco do mundo, não tem como ele ter feito tudo isso. Não há espaço suficiente. Como conseguiram fazer isso? Ele se levanta, coçando a cabeça. Simplesmente não faz sentido. Este caso será mais difícil do que ele imaginava. Espera, o que é isso? Ele vê um papel enfiado em uma prateleira próxima. Está amassado e salpicado de sangue. Espere um minuto. Algo lhe vem à mente. Na foto, uma flecha atravessava a língua da vítima. Tinha algo amarrado nela, um pedaço de papel. Um bilhete. Ele pega o papel e o desdobra rapidamente para ver melhor. Este deve ser o mesmo bilhete. Agora, o que está escrito? Enquanto lê as palavras, elas lhe deixam ainda mais perguntas e nenhuma resposta de verdade. Crônicas 110. Eu não sou Fuji. Quem é Fuji? E o que é esse negócio de crônicas? Ele percebe que deve ser um versículo da Bíblia. Como não conhece muito a Bíblia, o detetive não consegue identificá-lo de cabeça. Mas ele tem uma Bíblia em casa, uma que veio com o apartamento, deixada pelo antigo inquilino quando saiu às pressas. Ele guarda o bilhete no bolso e vai para casa para seguir sua única pista. Quando chega em casa, serve-se de uma bebida, afunda-se em sua poltrona favorita e abre aquela Bíblia nunca usada. Crônicas 1:10. Ele vira até o versículo mencionado no bilhete e lê: Cuxi foi o pai de Nimrod, o primeiro grande guerreiro da Terra. É isso. Um cara chamado Cuxi sendo pai de um guerreiro chamado Nimrod? O que isso tem a ver com alguma coisa? Talvez o assassino só esteja fora de si. O detetive relê a passagem várias vezes, procurando algum significado oculto, até adormecer em sua cadeira. Ele acorda na manhã seguinte com batidas na porta. Ele, ainda sonolento, esfrega o sono dos olhos e cambaleia até a porta, abrindo-a para encontrar sua cliente, aquela mesma loira linda, mas distante, parada ali. Ela está bem menos arrumada que ontem, com cabelo despenteado e olhos arregalados e inquietos. Houve outro assassinato, ela diz, mas uma pessoa foi achada morta em casa, com o corpo cheio de flechas. Sem tempo para fazer um café, então, ele pega o casaco e segue a mulher até a próxima cena do crime. Desta vez o corpo ainda está lá e ele pode ver com os próprios olhos. O homem está sentado no chão, encostado na porta do quarto, como se tentasse mantê-la fechada. As flechas perfuraram a madeira e atingiram suas costas. 6 delas, afiadas o bastante para atravessar madeira e atingir órgãos vitais. Quem era esse cara? A loira explica, ele era outro amigo dela. Ele trabalhou como animador no estúdio da primeira vítima. O detetive tira um pequeno caderno do bolso e anota isso. Isso bem aí é uma pista. Ela conhece alguém no estúdio que queira prejudicar esses homens? A mulher balança a cabeça, incapaz de pensar em alguém. Ainda assim, isso não parece uma coincidência. O detetive já sabe sua próxima parada. O estúdio de animação. Após um exame minucioso da nova cena do crime, e sem ter encontrado nenhuma pista nova, o detetive segue para o estúdio de animação. Inicialmente, os seguranças barram sua entrada, mas a lábia dele o faz entrar de novo. E agora, ele não pode pedir para falar com o responsável, o cara já bateu as botas. Em vez disso, ele vai ter que andar pelos corredores e seguir seus instintos. Enquanto anda, de repente ouve um nome vindo de uma sala próxima. Pobre Nimrod. Essa voz acabou de dizer, não há dúvida, ele ouviu Nimrod. Ele abre a porta e vê uma pequena sala de projeção com um desenho animado passando no projetor.
O desenho mostra um coelho provocando um caçador. Os homens perguntam ao detetive o que faz ali, mas ele faz uma pergunta a eles antes. Que desenho animado é esse? É a Wild Hare, dizem a ele, com perna longa e hortelino troca letras. O detetive faz mais uma anotação. O versículo bíblico no corpo da primeira vítima e o desenho animado do coelho precisam estar conectados de algum jeito. Ele agradece aos senhores pelo tempo e se despede. O detetive passa a noite no escritório, tentando fazer as peças se encaixarem. Teorias giram em sua cabeça, mas nenhuma delas parece estar certa. Talvez alguém da produção tenha rixa com colegas. Talvez alguém demitido do projeto esteja se vingando de alguma forma. Ou pode ser algo totalmente diferente, como um caso amoroso fracassado. Hoje em dia, costuma ser um caso amoroso. Mas então por que fazer referência ao desenho animado? Por que Nimrod? Por que flechas? E por que tudo isso? O detetive apoia a cabeça nas mãos e solta um suspiro pesado. Quanto mais ele aprende sobre esse caso, menos sentido faz. Ele não tem como saber quando ou se o assassino vai atacar novamente. Na manhã seguinte, ele acorda com uma ligação telefônica. Seu estômago revira e ele quase não atende. Mas ele já sabe o que vai ouvir. Houve outro assassinato, mais um coitado cheio de flechas. Desta vez é um escritor, um dos caras responsáveis pelo roteiro de A Wild Hare. Alguém nesta cidade tem problemas com a equipe desse desenho animado. Eles estão eliminando os caras um por um. Se ele não soubesse, diria que parece que Elmer Fudd pode ser um cara de verdade cheio de rancor. Mas isso é loucura. Los Angeles é uma cidade maluca na maior parte do tempo. Mas, poxa, não é uma loucura completa. Na cena do crime, há mais flechas impossíveis. Essas vieram do chão, perfurando a vítima enquanto ele assistia TV no sofá. Mas tem um detalhe, a casa do cara não tem porão. Então como diabos as flechas vieram pelo chão? É impossível, pelo menos deveria ser impossível. Mas aconteceu. Em um momento de frustração, o detetive arranca as tábuas do chão com as mãos, esperando achar um compartimento secreto. Só há uma fundação de cimento. Enquanto passa as mãos pelo cimento, ele encontra buracos ali também. As flechas perfuraram o chão vindo das profundezas da terra. Naquela tarde, o detetive faz algo que nunca fez antes. Ele devolve o dinheiro ao cliente. Ele devolve o envelope de dinheiro à loira e pede desculpas. Ela assoa o nariz no lenço e lhe dá um beijo de despedida na bochecha. Algumas perguntas, ao que parece, nunca foram feitas para serem respondidas. Até o maior detetive particular da cidade tem limites. Ele vai a um bar local à noite para afogar as mágoas e conversa um pouco com o barman. Ele conta a ele sobre o caso sem respostas, o misterioso arqueiro que está eliminando animadores pela cidade e desafiando as leis da natureza. De repente, alguém toca em seu ombro. Ele olha para cima e vê um homem de terno escuro com rosto simpático e óculos. O homem oferece pagar a próxima rodada por uma conversa. Ele quer ouvir tudo o que o detetive sabe sobre o caso. O detetive fica inseguro no começo. Quem quer saber? Ele levanta uma sobrancelha. O homem estranho empurra uma bebida para ele sorrindo. Você já ouviu falar de um lugarzinho chamado Fundação SCP? Os dois homens conversaram noite adentro sobre o mistério que, ao que parece, tinha um nome. O estranho o chamou de SCP-3940. SCP-3940 não se refere a uma entidade, mas sim a uma série de 56 assassinatos que ocorreram entre 1949 e 1989. As vítimas dos assassinatos foram atingidas por uma ou mais flechas disparadas de uma origem que não podia ser vista em todos os casos. Todas as vítimas dos assassinatos do SCP-3940 morreram por traumas físicos, independentemente da rapidez ou competência do atendimento médico. Entre o ferimento e a perda de consciência, se passaram cerca de 5 minutos em cada caso. Todos os indivíduos alvo do SCP-3940 se encaixam em um perfil comum. Todos eles eram empregados da Leon Schlesinger Productions, posteriormente renomeada para Warner Brothers, entre os anos de 1938 e 1944. A maioria das vítimas participou da produção do curta de animação de 1940, A Wild Hare, mais conhecido como o primeiro desenho a apresentar Pernalonga e o caçador Hortelino Troca-Letras.
No início, os assassinatos não foram vistos como anômalos, mas com o aumento das mortes, a fundação concluiu que várias vítimas foram atingidas de ângulos fisicamente impossíveis. Às vezes, eram registrados pelas câmeras. Em outras, as flechas acertavam o alvo mesmo com barreiras no caminho. Um exemplo particularmente notável é o destino de Phil Monroe, um dos animadores originais da série de desenhos animados Looney Tunes. Em 1988, a fundação temeu que Phil Monroe fosse o próximo alvo e o levou ao sítio 19 para protegê-lo. Ele foi colocado em uma cela segura sob o pretexto de uma proteção organizada pelo FBI. Embora ele devesse estar perfeitamente seguro lá dentro, cercado por paredes à prova de balas feitas para resistir até mesmo a um ataque do SCP-682, Phil Monroe foi encontrado morto em sua cela no mesmo dia em que foi colocado sob custódia protetiva. Quando a equipe da fundação chegou para entregar o jantar, encontrou Phil Monroe caído de bruços, corpo inerte crivado de flechas. Ao analisar as imagens das câmeras, a equipe de segurança ficou perplexa. O vídeo mostrava Phil Monroe na cela, folheando distraidamente uma revista que haviam lhe dado para passar o tempo. De repente, ele olhou para cima assustado, como se tivesse ouvido algo estranho. Então, de repente, uma flecha atravessou a parede, perfurando seu peito. Ele desabou no chão, permanecendo ali até que seu corpo fosse encontrado. Depois, confirmou-se que pesquisadores da fundação viram a flecha destinada a Phil antes do disparo, observando-a a mais de 5 quilômetros do sítio 19. Porém, ao ser lançada, a flecha percorreu 5 quilômetros, atravessou o solo e várias camadas de paredes de segurança da fundação até atingir seu alvo. Esse foi o incidente que fez com que a fundação abandonasse qualquer tentativa de proteger as vítimas do SCP-3940. Se as flechas alcançavam grandes distâncias e atravessavam paredes consideradas intransponíveis, o esforço parecia fútil. A fundação descobriu o SCP-3940 pela primeira vez em 1949, quando Leon Schlesinger foi encontrado morto em sua casa. Ele ainda estava deitado, preso por 11 flechas que atravessaram a parte de baixo da cama, subiram pelo colchão e entraram em seu corpo. Curiosamente, o chão sob a cama estava intacto. Uma flecha estava cravada na língua de Schlesinger, com um bilhete referente à Crônica 110 preso a ela. A fundação achava inicialmente que a anomalia era um caso isolado, resultado de ataques de uma pessoa de interesse. Mas rapidamente ficou evidente, após 3 casos quase idênticos em sequência, que isso era algo muito mais anômalo. Em 10 de julho de 1989, Mel Blanc, o prolífico dublador talvez mais conhecido por interpretar o personagem Pernalonga desde 1940, foi morto por um total de 59 flechas. Não procure por isso, você não vai encontrar mais detalhes. Disseram que houve um encobrimento elaborado entre a imprensa e o Blanket State. Posso garantir que fiz a devida apuração e confirmei a história com fontes alternativas anônimas. A flecha que atravessava as famosas bochechas de Blank tinha um bilhete preso dizendo: "Na Assíria, punimos a calúnia com a morte." Enquanto isso, no exato momento da morte de Blank, a estátua de Pernalonga do lado de fora dos estúdios Warner Brothers foi atingida por uma chuva de aproximadamente 4.000 flechas, sendo bombardeada de todas as direções, inclusive debaixo da terra, o que deveria ser impossível, até ser reduzida a escombros. Quando a poeira baixou, uma segunda rajada de 372 flechas foi lançada no chão diante dos restos da estátua. Quando vistas de cima, as flechas formavam uma mensagem: "É isso que há, velhinho." Após a morte de Mel Blanc e o ataque à estátua do Pernalonga, 2 eventos simultâneos designados como Incidente 39.401, não houve mais nenhuma atividade do SCP-3940 detectada. As medidas de contenção antes vigentes tinham protocolos de desinformação sobre vítimas e mortes, além de diretrizes para rastrear o assassino. Inicialmente, a fundação tentou intervir e proteger as vítimas previstas, mas após essas tentativas falharem 14 vezes consecutivas, elas foram suspensas. Como o SCP-3940 está inativo há décadas, sua designação foi alterada para neutralizado. Nimrod finalmente teve a vingança que queria. Parece que algo se ofendeu com a invocação sarcástica de Pernalonga a Nimrod no desenho animado Wild Hare. Nimrod, para quem não sabe, é uma figura bíblica famosa por ser um grande caçador. Talvez, e isso é apenas um palpite, ele caçasse com flechas.
Não quero sugerir que uma figura da Bíblia tenha buscado vingança contra a Warner Brothers e os criadores do Pernalonga, mas coisas mais estranhas já aconteceram antes. Não posso ter certeza absoluta se Nimrod em pessoa realizou esses assassinatos anômalos, mas parece que alguém muito poderoso resolveu aplicar uma justiça verdadeiramente ao estilo do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente, ferida por ferida. Quando a vingança foi consumada, então as mortes pararam. Seja qual for a causa do evento, vou tomar mais cuidado com os nomes que uso como insulto no futuro. Nunca se sabe quem escuta e o que pode fazer sobre isso. Mas acho que já falei demais, acho eu. Por enquanto, é só isso, pessoal. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-7066 Zombie Simpsons.